Vamos começar então. A Carol vai falar um pouco desse tema que serviu de inspiração para o trabalho esse trabalho incrível da Pérez, né? Então, vou passar para a Carol com a gente. Vocês conhecem, né? A Carol Trimano, que é da Funarte. Boa tarde. Obrigada pela presença de todo mundo. Então, tem um festival que esse é o 6º ano que eu organizo e eu cheguei no Marcos porque eu achei interessante mostrar esse trabalho da Sola, que é minha mãe, mas eu nunca apresento ela como minha mãe, por isso que o livro se confundiu, a gente não tem o mesmo sobrenome, então no meio artístico eu acho melhor deixar assim, sem mãe e filha, mas como parceira de trabalho. Então, como parceira de trabalho, eu achei muito interessante mostrar esse projeto que ela fez na década de 90, junto com o Takanori, que eu sempre achei muito inusitado, é uma coisa tão comum que a gente não pensa, né? A mancha asiática, que é essa manchinha que todos os descendentes de asiáticos e indígenas têm, que é a mancha mongólica. E aí eles fizeram uma pesquisa com um pesquisador da USP, uma pesquisa científica, e fizeram um trabalho de arte em cima disso. E é um negócio que sempre me chamou a atenção. Eu era adolescente quando eles começaram a trabalhar, eu ficava ouvindo, aí eu fui estudar fora, enfim. E quando eu voltei para cá, logo em seguida, acho que foi uns anos depois, a editora Abril fez um site para comemorar o centenário da imigração japonesa. E eu tinha uma amiga que estava trabalhando nesse site. E ela falou, escuta, Carla, você não tem algum depoimento sobre a imigração japonesa, alguma experiência, para você colaborar no site? Que a gente se inscrevia lá e colocava umas curiosidades. E era 2008. E eu tenho um meu irmão mestiço, que o meu pai casou de segunda vez com uma japonesa, e aí coloquei a história dele, que eu tenho uma sobrinha que imagina, ela é filha desse mestiço com uma nordestina loira. Então ela é muito exótica. Eu coloquei foto dela e coloquei a história da mancha. E esse ano eu achei que era interessante mostrar fisicamente, né, porque estava virtual lá a história, as fotos. E aí que eu cheguei, eu falei para o Ronaldo da Pintar, que é um parceiro do festival, que se ele conhecia alguém do Bunkyo, ele me apresentou o Marcos. E aí o Marcos, assim que foi a historinha. E assim que a Pérez Sola está aqui, e aí ela vai contar mais sobre a história que eu acho mais interessante. E muito obrigada pela presença. Então, boa tarde para todo mundo. Não estou acostumada com essa coisa. E, bom, acrescentando o que eles falaram tudo, eu achei muito interessante quando ela me comentou e de poder mostrar de novo esse trabalho que eu ia conversar com você, para poder contar como que se iniciou, em que época e como que foi. Mas muito interessante foi que no segundo, eu já conhecia a época, né? Ele se ocupasse de uma coisa tão interessante como a cultura da arte. Porque hoje em dia só se fala em internet e a venda, né, da arte. Mas como a vida do artista é de verdade, né? Então, inclusive agradeço muito a vocês por a escolha, porque eu realmente me sinto raiz, entendeu? Raiz. Faz muitos anos, faz 60 anos quase, que eu sou impressora artística. Ou seja, quando eu cheguei formada por um estudo muito profundo de todas as tendências da grafia. E me apaixonei. Então, passei por vários ateliês, tive 22 ateliês, né? Em diferentes lugares, porque eu fascino a linguagem gráfica, a linguagem visual, que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o som. Ou seja, o som você aprecia e fala, músico, blá, 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 e blá, 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 porque a sensação tem que ser direto. Com a visualidade, ou seja, a arte visual tem que ser igual.
sabe, é uma empatia, ela tem que sair do coração com a mão, e não da cabeça, não é? Mas, bom, enfim, essa é outra história. Mas aí, quando eu conheci ele, veio o Hiro Kai. Quer dizer, da meio tempo, em uma época que eu tive a intenção de mostrar na galeria para mostrar em São Paulo, ele estava na galeria, estava fechando e me passaram no lugar. O Hiro, para mim, é assim, foi uma alegria enorme, porque foi um dos artistas gráficos mais sensíveis que eu conheci. Em uma época onde ninguém fazia aerógrafo, ele fazia, mas de uma qualidade impressionante. Depois eu não vi mais, e agora eu vi que ele colocou tudo aquele, diríamos, um Deus criador que existe dentro de nós. E esse se desenvolve em diferentes pontos da arte. Mas você pode colocar, como ele está colocando, como que te poderia falar? Em uma curadoria, hoje fala desse nome, curadoria, é meio estranho, mas é bom, ele sabe conservação, ele sabe o que é uma obra. E fora isso, a gente também, quando um artista é bom, a gente tem uma sintonia afetiva muito grande, né? Então foi muito bom, e eu falei, Carola, tudo bem, eu vou. Aí então eu liguei para o Takanori, estava tudo certo, só que ele teve uma situação de uma cirurgia no olho, então ele falou, Maria, não dá para ver, mas hoje até de manhã falei com ele, está ótimo, mas como sempre, ele tinha uma dualidade, um artista de mão cheia, ele tem essa etnia japonesa maravilhosa, com um traço, uma mancha, fica ótimo. Mas ele foi criado para ser um grande empresário. Então, ele mexe, deixava o ateliê e ia lá de empresário. Enfim, mas é a história de cada um. Então, mas nisso, eu ia falar, então, como ele não está aqui, para a gente discutir a história, eu ia contar um pouquinho a história de como eu conheci o Takanori. Porque isso é muito interessante. É muito interessante porque é amizade, sabe? Amizade verdadeira, quando vem da alma. Eu tinha um ateliê nos jardins e veio uma turma da FAP. FAP é uma faculdade, e naquela época, eu não sei como está hoje, mas era aquela coisa meio massificadora, né? Então, a turma que estava na gravura, alguém falou, acho que foi Alex Balaguri, e começaram a aparecer no ateliê. Norberto Story, Maria Olímpia. Aí chega o Takanori um dia, e tudo assim, querendo fazer muito prático, muito serelepe, né? E então começamos a trabalhar. Aí passei umas técnicas para ele e eu fiquei maravilhada. Sabe aquela coisa que, o jeito, um jeito assim, impressionante. Jogava um papel e ele fazia qualquer coisa, mas muito bem, muito sentido. As cores, aquelas cores, por exemplo, a cor, depois que eu descobri várias coisas, mas é assim, o oriental tem ocre, preto e amarelo, é fundamental. Mas não é porque sai da cabeça, ele sai de não sei lá onde, mas é maravilhoso. E ele tinha isso, assim, ter conhecimento. Bom, passou muito tempo, ele terminou a escola, foi não sei o quê. Eu também fui embora para Tigre. A Carola era muito pequena, ela tinha 1 ano quando eu conheci. Aí depois eu casei de novo e o Antonello, ele me sequestrou lá no meio do mar, em Tapicirica da Serra. A gente fez um ateliê ótimo, também de impressão, ou seja, ele me ajudou a perfeccionar um pouco esse trabalho de impressão artística, né? E o clube, eu fiz um clube na gravura que tinha feito para o núcleo de gravadores e foi para lá. Então, seria uns 8 anos, 7 anos depois, um dia aparece o Takanori lá com o Luiz Antônio da Liberação, maravilhoso. Eu conheci ele, ele estava junto com ele. E?
acontece? Ele me falou, Maria, o que é que você está fazendo aqui? E foi trabalhando, eu tinha marrugo, né? Estava com 6 anos, não sei lá o quê. Eu disse, Maria, que trabalho, porque isso tem que mostrar, tem que colocar. E falei, não. Bom, resultado, ele inventou, inclusive o Luiz Antônio apoiou, de a gente abrir um espaço em São Paulo, donde pudesse trabalhar os artistas e conversar sobre arte, sabe? Trocar a cultura, aquela coisa toda. A gente foi fazendo isso bastante tempo, mas de uma hora para outra ele foi embora para o Japão, por causa justamente dessa dualidade, né? E aí eu fiquei mais um tempo de lá, aí, ou seja, a coisa se diluiu, eu voltei para o ateliê de impressão, era muito forte, né? E bom, depois eu fui para várias coisas, ou seja, fui dirigir o Museu de Arte Moderna. Primeiro, eles me deram um espaço para fazer arte gráfica. Um espaço que era uma tristeza, porque era muito pequenininha, né? Mas aí a gente, quando está apaixonada por uma coisa, a gente vai que vai. Então se convirtió eso en un departamento de arte gráfica. Y en un año nos tínhamos 3 prensas, un club de la gravura, convidamos todos los artistas, fue una cosa fantástica. Y eu era apaixonada por ese trabalho, tentando revitalizar o museu e tal. Aconteceram um monte de coisas e a diretoria me chamou e falou, Maria, você vai ficar tomando conta da diretoria técnica do museu. Eu falei, mas eu não sou museóloga, eu sou uma artista. Mas você, como fez danada, fez o departamento, faz isso. Bom, aí por obediência, e porque eu, na época, acreditava que o museu era a casa da musa, era a minha casa, né? Das minhas musas estavam lá. Então comecei a trabalhar de uma forma que pagaram, porque estava cheio de dívidas, né? Se foi trabalhando, mas aquela economia doméstica, né? De dona de casa, ir aqui, colocar lá, papapá. E num tempo esteve mais ou menos já tudo em ordem. Mas eu vi que havia uma coisa muito forte de interesses externos que sugavam para outras finalidades que não era realmente a arte. A gente tem, lamentavelmente, não estamos assim, né? Aquela época era comercinho, agora está um caos, né? Aquelas forças, né? Que ninguém sabe quem é quem, né? Então eu falei, não, eu não me ia prestar a terceira exposição de não sei aonde, porque veio pela galeria não sei qual, aquelas coisas não é comigo. Então eu fiquei muito triste e muito preocupada. A primeira atitude foi sair de aí, dessa posição, e voltar para o ateliê. Casualmente tinha aparecido muita gente interessante nesse ateliê. Bom, aí aparece o Takanori de novo, e a gente trabalhando sempre juntos no ateliê, isso ou outro, uma pessoa assim, equilibradíssima, quando estava na bancada, certo? E completamente do sistema quando estava fora, sabe? Muito rápido. Bom, aí o que acontece? Meus filhos já estavam grandes e casados. E eu falei, em meu momento, eu sempre gostei, justamente para amarrar tudo aquilo da linguagem gráfica, eu precisava ter um conhecimento um pouco maior. Então, eu gostava muito de fazer filosofia. Meu filho, recém-casado, me falei no momento de não atrapalhar ninguém, porque mãe é aquela coisa, né? Sempre enfia o nariz onde não deve. Então, eu fui, tive a sorte que no Memorial de América Latina fiz uma exposição mística feminina latino-americana, e os franciscanos do convento me convidaram se eu queria fazer faculdade de filosofia lá em Curitiba.
E eu larguei tudo, fiquei 5 anos lá. 5 anos comunicando-me com pouquíssimas pessoas, porque fiquei mergulhada na filosofia, que foi uma coisa fantástica, e que tive um grande mestre hasta el día de hoy. Él no está más en ese plano, mas ele me orienta. Frei Moshi Harada, também japonês, de origem japonesa. Bom, aí um dia eu cheguei em São Paulo, já estava terminando essa faculdade, e me encontrei com o Takanori, que sempre a gente se conversava. E falei, Maria, você... aluguei uma casinha no meio do mato da Basílica da Serra para fazer um apontamento. Aí o Takanori me falou, eu estou montando um ateliê, eu mudei para uma rua que se chamava Ubatuba. Por que você tem uma prensa parada, não sei lá onde? Então, eu falei, então tá bom, então vamos lá, eu vou. Aí eu montei o ateliê junto com ele. Foi muito bom. Não foi muito bom porque aí a gente conversava muito. Tinha algumas pessoas que iam a trabalhar, a Ione, por exemplo, não é? E a gente podia conversar em cima de tudo isso, foi muito interessante. E aí surgiu uma história no momento, por que a gente tantos anos sempre estava junto. Então, eu tinha conversado com ele, me lembrava, quando a Carola nasceu, quando ela veio para casa e deu o primeiro banho, eu vi que ela estava toda uma mancha roxa nas costas. E eu levei um susto incrível, eu falei, puxa, a mulherada lá do Versalhes derrubou a menina, será? Justo minha mãe telefonava na hora e falou, mamãe, você não imagina o que aconteceu. E minha mãe no telefone falou, mas isso é normal, não é tudo assim, você também tinha. Como assim? É uma mancha que todas as pessoas que têm alguma origem indígena têm. Aí você tem a realidade disso. Bom, isso ficou na minha cabeça assim um absurdo, como que podia ser. Aí, inclusive, ele falou, mas tem outros povos, os orientais têm, enfim. Aí, então, eu fui perguntando para as pessoas, inclusive para o Lércio, e o Takanori falou, eu não sei, eu perguntava a Margarida, Dona Margarida, meu amor. E ela falou, mas isso é tão comum. Era mãe do Takanori, né? Então, ela falou, isso é tão comum. E então ficamos nisso e falei, olha, Lércio, em realidade, veja bem, Lércio Takanori, né? A veces me chamava lá e outra vez Takanori. Ele falou para mim, então, Maria, eu acho que a gente, nós somos irmãos, por causa da mancha. Aí eu falei, mas será que tem alguma coisa? Né? Aí começou essa conversa, e ele começou com aquelas manchas dele maravilhosas. E eu falei, a gente podia fazer alguma coisa com isso. Não, mas tem que ver um fundamento científico, né? E a gente ia atrás. Aí pegamos um pesquisador, esse menino Fernando, né? Que ele teve a pachorra de ir em todo, do Hospital Santa Cruz, já ninguém mais podia ver ele. De tanto que perguntava a dermatologista. Procuramos. Racionalmente, não tive a resposta. Tinha religiões que tinha como uma deusa, tinha, enfim, miles de coisas do imaginativo, tanto do cientificismo como dos artistas, né? Eles voavam à vontade, mas em realidade era um mistério. Então, esse mistério da mancha asiática foi muito forte e a gente mergulhou. Eu fazer de acordo como eu achava e ele fazer de acordo como ele achava. Hasta que chegamos a essa conclusão gráfica, né? Que foram essas 3 imagens que cada um fez, fizemos com todo cuidado,
procuramos pessoas que conheciam muito de arte. O senhor Yukata Sarematsu também foi maravilhoso. Faça. Então, isso que a gente precisava, né? Aí, investigando aqui, investigando lá, fuimos e pegamos, se vocês vão ver na pasta os papéis, tudo de acordo, tudo documentado, né? Desde porquê, toda a pesquisa, enfim. E aí aconteceu que ele foi embora para o Japão. Aí ficou parada. Ficou parada porque eu também fui a fazer outra coisa. Eu fui no Mato Grosso a fazer como que se chama isso? Perspectiva. No Mato Grosso a fazer uma auditoria para o Museu de Arte Contemporânea de lá. Porque você veja bem, a gente tinha feito o projeto na época do Departamento de Arte Gráfica, mas ele mudou a política e ele não sabia o que fazer com aquilo. Então, tinha 2 diretores e lá fui eu. E o Laércio foi para o Takanori, foi para o Japão para trabalhar. Que veio na onda, que todo mundo ia para o Japão, lá fui eu. Aí, então, ficou um monte de tempo. A gente deve ter começado isso na década de 80, final de 70, 80, né? Aí nós fomos a retomar isso agora no 2000, por quê? Porque apareceu a Carola novamente e a Carola falou, você não vai terminar esse trabalho? Aí a gente imprimiu, né? Fizemos toda a edição e bom, fez o lançamento. Foi uma pesquisa maravilhosa, um trabalho realmente de arte. Agora, é um trabalho que não foi feito pelo sucesso, não foi feito pelo ego, não foi feito para ganhar dinheiro, não pertencia ao mercado, entendeu? Então, praticamente foi gratuidade. Gratuidade que se consolidou com algumas doações que nos ajudaram a fazer. Então, mais ou menos essa que é a história da Mancha, porque isso trouxe outras pesquisas mais profundas, entendeu? De ver, por exemplo, a minha etnia aqui da Patagônia seria os Mapuche. Sabe, os Mapuche eram originários também dos Mogol, né? Que vinham do Japão. E a conversa deles, ele tem muito a ver com o idioma japonês. Sabe, aquele bum, 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 bum. Eu acho que o Hiro esteve lá, né? E você deve ter visto aquilo lá, né? Tiracimento. Então, a gente não sabe nada de nada. É uma raiz tão profunda e tão verdadeira que a gente deve de respeitar e estudar mais e entrar para dentro, sabe? E para mim, toda essa parte, diríamos, sou grata a isso, porque eu, por exemplo, de um lado tenho imigrantes italianos, né? E do outro lado, Mapuche. Então, Ocidente é tudo para fora e Oriente é tudo para dentro. Então, são coisas que ainda a gente sabe tão pouco de tudo, né? E fica brigando por tanta coisa, né? Então, é mais ou menos por aí que essa história dessa mancha, né? Mas eu acho que é muito importante isso, passar para o artista aquele trabalho de vocação, né? De paixão. Profissão é uma coisa, vocação é outra, não é? É mais profundo. Então, a profissão existe porque todos nós precisamos trabalhar, né? Precisamos ganhar dinheiro. Mas de aí as profissões da faculdade. Só que a faculdade te ensina aquela coisa da técnica, né? Agora, para desenvolver, para você soltar o interno como artista, né? É outro caminho, né? Outro caminho. Então, agora eu gostaria mais ou menos de dar uma pincelada por cima
Vocês me falam, alguém que quer fazer alguma pergunta ou um comentário? Não é? Sim, Posso começar então? Bom, a Maria foi convidada, na verdade, ela esqueci de falar, ela é argentina, né, quer dizer, desculpe, e ela foi convidada para fazer um trabalho dentro da Bienal, que você esqueceu de falar, né? E assim, pode ser que com esse sotaque argentino, assim, pode falar sobre isso, tá? Então, eu fui convidada, quando eu cheguei aqui, eu vim para dar uma palestra, né, na Bienal, né? E eu realmente digo, porque eu estava alucinada, eu tinha visto uma gravura como se chama? Da Betiol, né? De lá de Porto Alegre, e de aqui de São Paulo tinha Gruber, né? Uma exposição que se fez latino-americana. E eu achei, meu Deus, vocês são tão bons, né? Aí, quando me convidaram, eu vim para entrar em contato com eles. Quando eu tentei entrar em contato com eles, foi muito difícil. Inclusive, foi o Barbie que me conduziu. E foi muito difícil, porque era um pouco ídolo, né? Lá, a gente na Argentina era assim, o maestro recebia qualquer jovem que está começando para ver o trabalho, dar uma orientada, falar alguma coisa. Aqui nada disso. Então, quando, depois da palestra, eu vi uma carência, mas tão grande de convivência. E aí encontrei, o primeiro artista que eu achei brasileiro, que eu pude falar muito com ele, foi o Alex Balauri, o grafiteiro. Depois colocaram grafiteira. Porque é assim, o que o mundo faz é colocar rótulos para vender, né? Porque não existe, e no meu cardápio, não existe impressionismo, expressionismo, tudo a mesma coisa. Você classifica como batata. Tem de primeira, de segunda e de terceira, entendeu? Uma coisa do mercado.